Hoje o nosso assunto é falar sobre a possibilidade e, por que não, até o dever de processar, fazer, realizar a Santa Ceia em casa, fora do ambiente conhecido como igreja e religião. Mas antes, me permita falar com a boca o que o coração está cheio, conforme está lá em Mateus 12:34, porque a nossa vontade é de ver o assunto chamado Cristo prevalecer como um dos principais assuntos da vida da gente. Porque a gente vê que não tem acontecido. Quem gosta de futebol não fala de outra coisa. Quem gosta de política e outros assuntos mais. Então, eu creio até que não é demais quando uma pessoa verdadeiramente espiritual afirma ser Deus tudo para mim. Deus é tudo para mim. E isso é tão verdade que, mesmo aplicando filosoficamente, né, aquela dialética de Hegel, aquele filósofo que ensinou a chegar a uma verdade, a uma certeza, ou a uma síntese, somente contrastando a tese com a antítese, né? Ou seja, então vemos que ao você afirmar Deus é tudo para mim, o que talvez seja a verdade, a verdade mais inarredável e irretorquível, né, de sua vida, então você admita contestar a tese de que Deus é tudo para você só por hipótese, com a oposição, né? Isto é, você dizer que consegue viver sem Deus, para você ver o quanto é impossível. Então, se sem Deus você não é nada, então temos como certeza a conclusão de que Deus é tudo para você. Paulo chega a perguntar em Romanos 8:35-39, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a tristeza? Será a perseguição? Ou a fome? A nudez? O perigo? Nada, nada, nada. Não é, irmãos? Nem a altura, nem a profundidade. Mas há um certo perigo no ar, ao crer que é apenas crer por crer em alguma coisa, crer por crer em alguma coisa, pois como temos dito sempre e repetimos, há um Deus para cada crença. Assim, tanto no candomblé, islamismo, terreiro de Umbanda, ou na idolatria dos semideuses das imagens de santos católicos, sempre há um outro Deus em que pessoas creem. Por isso, a afirmativa de Paulo, que está lá em 2 Coríntios 1:12, não é? Quando ele diz, eu sei em quem tenho crido, porque sei que ele é poderoso para me livrar. Olha, deve ser uma reflexão para todos nós, né, meditarmos. Pois só há um verdadeiro Deus, aquele cuja imagem está refletida em Cristo Jesus, Senhor nosso. Isso conforme Colossenses 1:15-22, onde vemos que Cristo é a imagem do Deus invisível, pois ninguém nunca viu Deus, mas através de Cristo você tem a imagem do Deus invisível. Pois fora de Cristo não há verdade alguma a considerar, e nenhum Deus também a considerar. Pois conforme 2 Coríntios 4:4, o Deus deste mundo tem cegado pessoas, para que não entendam nada sobre a luz que há em Cristo. Examine especificamente, não na Bíblia, mas apenas no Evangelho do Reino dos Céus, aquele que está entre Mateus e Apocalipse. E você verá que com ele
que como ele disse, como Cristo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Está lá em João 14:6. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amados, só somos irmãos em Cristo, eu e você, se somos de um mesmo Senhor, de uma mesma fé e de um mesmo batismo, de um só Pai, que está em todos e age por meio de todos, conforme está lá em Efésios 4:5. Então, não podemos deixar de dar a fé que temos em Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, a devida importância, pois o tempo passa depressa, né? E em um dia teremos de enfrentar a vida eterna, ou o castigo eterno, né? Já que conforme 2 Coríntios de 5-10, e Romanos também, de 2-16, em todas as nossas ações e omissões, não é? Deus julgará os homens por Cristo, segundo o evangelho de quem? Evangelho de Paulo. Está lá, está lá. Romanos 2,16. Neste mesmo sentido, Paulo afirma que qualquer um que acrescentar alguma coisa ao evangelho que ele, Paulo, nos tem ensinado, nos ensinou, então esse ente, essa pessoa, até um anjo que desça do céu, que este seja excomungado, amaldiçoado. É o que quer dizer anátema. Então, não podemos deixar que religiões roubem nossa salvação, seguindo como crianças toda sorte de ventos de doutrinas que há por aí, conforme Efésios 4,14, né? Todo tipo de doutrina, todo vento de doutrina que há por aí. Pois Cristo nos adverte também, conforme Mateus 15:14b, segunda parte, que cego que guia outro cego, cairão ambos no mesmo barranco. E ainda nos assevera o Senhor: minhas palavras, quando alguém não ouve as minhas palavras, quando alguém ouve as minhas palavras, porém não as pratica, é considerado um homem insensato, sem juízo, que construiu uma casa aonde? Na areia. Choveu, veio tempestade, PT, perda total. Assim, sabemos que a essência da vida espiritual são abstratas, mas os seus resultados são concretos. Então, não deixando de falar com a boca daquilo que o nosso coração está cheio, né? Eu gosto disso, Mateus 12:34. O nosso assunto de hoje é um assunto sublime, muito sublime. E o que, juntamente à luz dos versículos do Evangelho, é a Santa Ceia. É a Santa Ceia. Esse assunto tem como base animais que morreram, né, com a intenção de salvar e purificar os nossos pecados. Isso lá no passado. Todos os anos, durante as celebrações da Páscoa, desde as vésperas do dia em que os hebreus se libertaram do cativeiro do Egito, o que posteriormente, juntamente com outras celebrações, se tornou a liturgia da festa religiosa chamada de Páscoa, né? No judaísmo, até a chegada entre nós do verdadeiro Cordeiro da Páscoa, que não uma só vez por ano, todos os anos, mas de uma só vez por todas, ele, Cristo, nos libertou definitivamente dos nossos pecados. Pois sangue de touro e sangue de cordeiro jamais limpou o pecado de ninguém. Está lá em Hebreus 10, de 10-23. Então, como já dissemos, a primeira prefiguração de Cristo como o verdadeiro, único e definitivo Cordeiro da Páscoa foi quando, pela primeira vez, Deus orientou que animais fossem abatidos
entre as famílias dos escravos hebreus, lá no Egito, pois devido ao coração do faraó Ramsés II haver endurecido e em não libertar os hebreus, então Deus fez recair sobre todas as casas uma maldição. Então, quem tivesse no portal, portal de suas casas, marcas do sangue do cordeiro, pois sem a marca de sangue, a maldição de terem todos os seus primogênitos, filhos mais velhos, cabritos mais velhos, animais mais velhos, morreriam, né? Isso está lá no livro de Êxodo, né? Êxodo 12, de 21 a 23. Olha, então, o sangue daquele primeiro cordeiro foi o primeiro livramento em razão de sangue de expiação, sangue expiatório. Expiatório. A Bíblia é cheia do verbo expiar, com X. Não é a nossa intenção aqui dar uma aula de português, não. Para ninguém, né? Entretanto, como a palavra expiar, com X, é muito presente na Bíblia, creio que não é porque elas são homófonas, elas têm o mesmo som, embora de grafia diferente, né? Expiar com S significa olhar de espião, né? Olhar através do buraco da fechadura. Olhar. Agora, o expiar com X significa remir, pagar a conta ou a dívida feita por você ou por outra pessoa. Ou pagar pelos erros ou pecados próprios ou de outra pessoa. Daí vem aquela expressão, né? Fui pego como bode de expiatório. Ou melhor, estou pagando a conta que não foi eu quem fiz, a conta que não é minha. Ou pelo erro ou pecado do outro, não é? Pelo erro que não pratiquei, como era o caso dos cordeiros mortos em holocausto, ou o de Cristo, que se ofereceu para morrer a nossa morte em nosso lugar, sem nenhum pecado, né? Pois, resumindo tudo isso, conforme está em 2 Coríntios, 2 Coríntios 5, de 15, 2 Coríntios 5, 15, Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem e por quem Cristo morreu, já não vivam mais por si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou dos mortos. Ninguém tomou dele a sua vida. Pelo contrário, ele a deu para nós espontaneamente. Deu a sua vida para reassumi-la novamente em cada um de nós. Nós que vivemos por ele, né? Está lá em João 10, de 14 a 18. Por isso, não me canso de falar sobre a importância do batismo, mas batismo consciente. Pois é no batismo que também morremos com Cristo. E tal como ele ressuscitou, também nós somos ressuscitados como novas criaturas, né? Isso está lá em Romanos 6, 4. Portanto, já não mais há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Romanos 8, 1, 2. Amados, vivemos numa realidade onde o diabo, ou seja, o Deus deste mundo, né, com letra minúscula, conforme está em 2 Coríntios, 2 aos Coríntios 4, 4, o diabo cegou pessoas para não entenderem as coisas da parte de Deus. E até mesmo as religiões têm concorrido para isso, têm contribuído para isso. Assim, quanto ao nosso assunto de hoje, sobre comer a ceia do Senhor, vemos que as religiões criaram liturgias religiosas em torno de algo que era para ser algo muito simples, e em que a única exigência a ser feita, né, seria apenas a fé, com discernimento de que o pequeno pedacinho de pão
e a pequena porção de vinho, então você acredita que aquilo ali deixou de ser pão e vinho e passou a ser o corpo de Cristo. E que igualmente, né, tanto o pão como o vinho passou a ser o corpo de Cristo. Então, esse assunto está em Mateus, tá? Nos 3 evangelhos sinóticos, tá? Mateus 26, de 26 a 30, Lucas 22, de 19 a 20, Marcos 14, de 22 a 26. A epístola de Paulo, a primeira Coríntios 11, 23 a 25, também fala sobre esse assunto. Como eu disse, as religiões monopolizaram a prática da ceia do Senhor, transformando em atos litúrgicos, e os pastores e padres se transformam em sacerdotes e mediadores, chegando ao ponto de, no catolicismo, religião que nada se... religião que do nada, assim de repente, se inventou a si mesmo, no século IV, como uma espécie de neo-judaísmo. Então o padre, durante a chamada missa, tomando por base a cerimônia da Páscoa dos judeus, quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, e ali o padre, travestido de sacerdote, abre uma portinha doirada que tem lá, cujo nome é o Santíssimo, e dali retiram numa hóstia grande que ele come após parti-la, e somente ele bebe do vinho, porque o vinho significa sangue, e só o sumo sacerdote que estava lá na cerimônia pode beber do sangue. É por isso que na missa só o padre bebe do vinho, não dá pra gente. Numa cerimônia que dão o nome de Eucaristia. Olha, a religião dos Testemunhos de Jeová pratica, né, ato de comer do pão e beber do vinho apenas uma vez por ano, nas sextas-feiras da Paixão, com o nome de a celebração da morte de Cristo. Outras religiões evangélicas as praticam semanalmente, mensalmente, conforme suas doutrinas. Todavia, não é muito repetir que, conforme o bom entendimento do cristianismo, que preconiza que seremos julgados por Deus através de Cristo Jesus, segundo o evangelho ensinado por Paulo, Romanos 2, de 12 a 16, repito. Então, que qualquer homem, ou mesmo um anjo que venha ensinar algo que for além dos ensinamentos de Paulo, então que é do mal, isso, conforme Paulo ensinou em suas cartas, deve ser amaldiçoado, né? Está lá em Gálatas 1, de 8 a 11, né? Então vemos que a transformação de atos de fé em batismo e em ceia do Senhor, em cerimônias religiosas, de liturgias, ao bel prazer de cada doutrina, isso é impossível, não é? É no mínimo dificultar o bom entendimento de que, conforme está em 1 Coríntios 11, 29, que quem come e bebe sem discernir, sem entender o que está fazendo, o corpo de Cristo, o faz para a sua própria condenação, porque está fazendo sem entender nada. Entretanto, todas as vertentes de doutrinas aqui já expostas por mim agora, têm como base a substituição do nosso do cordeiro da Páscoa antigo, o bicho, o animal, pelo nosso verdadeiro cordeiro da Páscoa, que é Cristo. Nesse sentido, para eu não me alongar mais neste vídeo, né, eu recomendo a leitura completa do capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, onde se desqualifica o cordeiro do judaísmo totalmente e enobrece o cordeiro
verdadeiro, que é Cristo, que de uma vez, porque o outro uma vez por ano e todo ano, né? Era oferecido para limpar os nossos pecados. Mas Cristo, de uma vez só, nos libertou totalmente do nosso pecado. Porque Cordeiro como está escrito lá em Hebreus 10:4, né? Porque é impossível que sangue de touro e de bode remova pecado de ninguém. Então, mas o de Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Olha, é importantíssimo observarmos, conforme já expomos, que entre os evangelhos sinóticos, que é o de Mateus, Marcos e Lucas, apenas o evangelho de João não tocou nesse assunto sobre a ceia do Senhor. Mas João, apóstolo que só se manifestou já muito velhinho, talvez até já no século II, quando nenhum outro apóstolo estava vivo mais, então João nos mostra uma outra razão do porquê comemos sempre de Cristo e bebermos do seu sangue. Não por motivos pascual, mas por um outro motivo que nós vamos falar aqui agora. Veja então que veja que o que está logo no início do Evangelho de João, porque não está no final, como está a Santa Ceia, nos 3 evangelhos sinóticos, em João está no início, e é João 6, de 44 a 58, mas não como cordeiro. Portanto, nada ligado à ceia do Senhor, descrita no final de cada um dos demais evangelhos sinóticos, né? Como já dissemos. Não se trata propriamente da transfiguração de bode, dia expiatório do judaísmo, em Cristo, nosso Cordeiro Pascual, do qual se transformou. Mas João nos mostra Cristo se nos apresentando como o pão vivo que desceu do céu, como o verdadeiro alimento, sem o qual, espiritualmente, não teremos vida em nós mesmos, e com o qual, comendo dele, viveremos por ele, tal como está lá em João 6, de 53 a 57. Sendo assim, devemos comer sim o Cordeiro da Páscoa, aquele que está em Hebreus 10, 9. Aquele que retira, onde está escrito, retira o primeiro cordeiro para estabelecer o segundo. Mas esse cordeiro tem o sentido de Páscoa, anual. Quanto a que, neste particular, muito bem interpretou até o testemunho de Jeová, na cerimônia da celebração da morte de Cristo, só se faz uma vez por ano. Mas aqui não é isso, e sim Cristo, do qual devemos e podemos comer dele sempre. Isso está lá em João 6, leia lá, João 6, de 48 a 58. Cristo sendo visto como o verdadeiro alimento, aquele de quem Cristo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer de mim não terá vida em si mesmo, e quem assim, e assim como o Pai que vive em mim e eu vivo por ele, quem de mim comer, viverá por mim. Conclusão. Podemos beber, podemos comer do pão e beber do vinho sozinhos, em casa, em família, ou em qualquer lugar, desde que seja com fé, em espírito e em verdade. Assim, tal como frequentemente eu recomendo e faço, eu sugiro que, é uma ideia, que você, ao comer e beber de Cristo na sua casa, com o pão, como o pão vivo que desceu do céu, seja diariamente, ou até você, né,
que seja lido esse trecho, né? Que nós sugerimos, né? De João 6, de 48 a 58. Porque não precisa que sejamos muitas pessoas. Não é isso que Cristo falou? Que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu. Então, eu sugiro que seja antes lido o texto que está lá em João 44 a 58. Pois isto é um ato de fé e de discernimento espiritual, e não de liturgia. Pois assim como Cristo não ensinou religião alguma, mas pelo contrário, foi morto e crucificado pela única religião que havia ao seu tempo, Paulo também não ensinou nem desenvolveu religião alguma, mas pelo contrário, combateu tal sentimento durante todo o tempo do seu ministério. Assim, com a ousadia e intrepidez, vamos dedicar mais apenas ao Evangelho do Reino dos Céus, deixando de ser evangélicos que nada sabem de Evangelho, como eu tenho visto por aí. Pois como está em João 6, 45 e em vários outros lugares, e serão todos ensinados por Deus. Já que apenas eu compartilhando o que aprendo no Evangelho do Reino dos Céus, eu não me considero como quem está lhe ensinando ou ensinando alguém nada. Não. Pois em Mateus 23, 8, Cristo diz que há apenas um só mestre. Um só mestre. E nós somos todos irmãos, está escrito lá. Pois no Evangelho do Reino dos Céus, todos nós seremos ensinados por Deus. Isso está lá, Primeira Epístola de João 2:27. Amém? Até a próxima.